em pleno 2020. Eu queria depois até inclusive provocar vocês com relação a essa votação do saneamento, para que o nosso ouvinte pudesse entender que os nossos representantes do Senado, apesar do PT também ter votado na Câmara contra, né? Mas enfim, falando do Senado especificamente, o que é que a senadora Zenaide... Infectologista. Ela é infectologista. É médica. Mas o marido dela também é infectologista. Não, o marido dela é sanitarista. Todos os dois são médicos. É sanitarista. Todos os dois são médicos. Então, o que eu queria aqui provocar vocês e discutir é exatamente isso. Ela é médica, infectologista, o marido é sanitarista e o outro, Jean Paul Prats, também votou contra o saneamento, essa nova proposta de saneamento. Eu queria entender, tem alguns tipos de posicionamento no Congresso Nacional que, assim, enfim, é uma coisa tão descabida, é uma coisa tão desproposital você votar contra o saneamento, porque até onde eu sei, Dinarte, saneamento é vida. Parece que a cada R$1 saneamento é qualidade de vida. Quer dizer, ontem Gleidson estava começando, o doutor Gleidson estava comentando aqui que o valor que vai ser investido até 2031, não sei quantos bilhões de reais vão ser investidos, não sei quantos bilhões de reais no saneamento básico. Gente, pelo amor de Deus, saneamento básico é vida, é qualidade de vida, é menos doença. E como é que esses dois senadores votam contra? É simples, é muito simples. Enquanto maior a pobreza, enquanto maior a dificuldade, é mais fácil de se controlar o curral. Não tem uma grande, não é um grande pensamento, não. É um pequeno pensamento. É um pequeno pensamento do mesmo jeito que o Bolsa Família acabou criando um subsalário mínimo e muita gente ficou satisfeita. Da mesma forma, é que enquanto maior for a pobreza, enquanto maior for a calamidade, você pode ligar para um diretor de hospital e passar as pessoas na frente. Olha, eu tô mandando aqui um eleitor meu, bota aí, atenda aí, doutor. Se o eleitor não adoecer, ele não vai poder ligar pro doutor. Dinarte, você inclusive poderia até, você que tem um trânsito, você que é um jornalista, um dos maiores, se não o maior jornalista investigativo aqui da cidade, as pessoas lhe atendem, as assessorias, na maioria das vezes, lhe atendem, para saber qual o motivo, qual a razão desse voto. É inexplicável. Eu me lembro, sabe, Enio, eu me lembrei muito hoje de uma história, que eu me lembro que eu estudei isso no ensino médio, durante o período de Dom Pedro, no Brasil. Existiam escravos que eram escalados exclusivamente para levar as fezes. Os tigres. E eles eram chamados de escravos tigres porque levavam tonéis em que estavam ali a merda e a urina. Essa urina especialmente escorria e no sol, essa urina na pele ao sol marcava a pele dos negros e eram chamados de negros escravos tigres. E aí, vez por outra, quando esses tonéis de fezes e urina estourava, caía sobre os negros e eles ficavam enfesados. Daí surgiu essa expressão, enfesados, que era alguém que ficava com raiva, né, por causa de fezes. Daí surgiu a expressão enfesado. E naquela época, Dom Pedro chamava a atenção para o fato já de que eu acho que aí é Dom João VI, que essa fase dos tigres, eu acho que foi quando a família real chegou o pai de Dom Pedro, no caso. Não, mas Dom João VI. Foi o Dom Pedro o primeiro que atentou para a preocupação de que saneamento era algo necessário. E naquela época a totalidade do país não tinha saneamento básico. E hoje é uma coisa impressionante eu morar num país onde vários Brasis se encontram, né? É o Brasil onde tem muito luxo, mas onde 95 milhões de brasileiros não têm acesso ao saneamento, convivem com esgoto a céu aberto, e 30 milhões não têm acesso à água potável. Aí eu me pergunto, o que é que leva 13 pessoas a votar contra um projeto que vai enfrentar esse tipo de coisa? Porque é disso que estamos falando. É de enfrentar esses problemas, porque 95 milhões de brasileiros que estão expostos à merda, a palavra é essa, a merda correndo solta na rua, e 30 milhões que não têm água potável. E aí, Enio,
O argumento, eu não sei exatamente qual é o argumento desses dois senadores potiguares, mas o argumento utilizado pela bancada do PT, inclusive, da qual faz parte o senador Jean Paul Prats, é muito semelhante ao que foi feito quando foram privatizar as teles. Quando foram privatizar as teles, o argumento era de que a privatização das teles iria servir, isso foi dito lá atrás, há 24, 25 anos, pelo PT, que o dinheiro ia servir para Caixa 2 de campanha. Vejam só as voltas que o mundo dá, quem foi que fez caixa fazendo o quê nesse país. E aí hoje eu fico perplexo ao ver esse tipo de posição. Só chamar a atenção para o fato de que empresas apanhadas na Lava Jato estavam bem entusiasmadas com a aprovação desse projeto. É preciso que se fique de olho agora na execução dessa lei, mas o que não dá é para a gente travar esse tipo de acesso ao cidadão, porque se acha que vão ter Caixa 2 para campanhas, que alguém vai se beneficiar, pelo amor de me poupe. Dinarte e Gustavo, o Kleiber, ele está aqui com a gente no chat, ele está dizendo, o Kleiber Costa, ele está dizendo, Enio, por favor, peça a Dinarte e Gustavo para explicar melhor esse projeto, porque eu, assim como várias pessoas, não entenderam. O marco do saneamento, o que é que existe hoje? O saneamento básico no Brasil, hoje ele é praticamente dominado por estatais. As CAERNs da vida. Cada estado ou município tem suas CAERNs. E existe um folclore no meio político que ajuda a entender por que que muitas pessoas não têm acesso ao saneamento básico no país. Qual é esse folclore? Saneamento não dá voto, porque é uma obra que fica enterrada. E isso é tão real. Quem mora no Rio Grande do Norte deve perceber que ao longo da BR-304 existe uma adutora inaugurada no governo Garibaldi, né? Ela vai margeando ali a adutora. Aquela adutora, ela tecnicamente teria sido melhor se ficasse submersa, mas o então governador da época, Garibaldi Filho, que passou para a história local como o governador das águas, preferiu colocá-la à exposição, para que se visse as tubulações. Via de regra, de fato, obra de saneamento não dá volta. O que esse projeto desmonta é o monopólio do Estado no setor. A partir de agora vai ter concorrência de empresas privadas para levar esse serviço à população. É isso aí. Esse é o ponto mais importante, é a concorrência, e aí quem souber administrar melhor, quem apresentar os custos mais baratos, os melhores serviços, pode sim, e a água pode se prestar esse serviço, e a água é algo muito interessante, a água é vida, é precioso, e o saneamento, o descarte dessa água, o descarte dos dejetos é mais valioso ainda para a saúde pública, claro que sim. Da população. Então, para cada real investido em saneamento, se economiza R$3 em saúde. Só que isso não é interessante, e é para esse pessoal que quer a perpetuação da pobreza, que quer a merda mesmo. O termo, infelizmente, é sujo. Como sujo é o pensamento de quem votou contra. Então, esse pessoal quer a desgraça. Enquanto pior, melhor. É o pessoal do fica em casa, é o pessoal que está torcendo contra a economia, que nós vamos ter uma queda de PIB de 10%, então viva, que maravilha. É o pessoal que está falando da segunda onda, da terceira onda, da quarta onda do coronavírus. É a turma da desgraça aí, atuando com muita firmeza. Olha, só para ratificar o que falou aqui o Gustavo Negreiros e Dinarte Assunção, o Senado Federal aprovou ontem o novo marco legal do saneamento básico. O projeto é de iniciativa do governo, foi aprovado em dezembro do ano passado na Câmara dos Deputados e agora segue só para a sanção presidencial. O texto prorroga o prazo para o fim dos lixões, facilita a privatização de estatais do setor e extingue o modelo atual de contrato entre municípios e empresas estaduais de água e esgoto. Pelas regras em vigor, as companhias precisam obedecer a critérios de prestação e tarifação,
mas podem atuar sem concorrência. O novo marco transforma os contratos em vigor em concessões com a empresa privada que vier a assumir a estatal. O texto também torna obrigatória a abertura de licitação envolvendo empresas públicas e privadas. Ou seja, não vai ser mais como antes, não. Agora vai ter concorrência. E tem uma coisa... Lixo vale muito dinheiro. Hoje eu vi... É um negócio que vale muito dinheiro. Hoje eu vi gente assim... mas aprovar um projeto desse na época, durante a pandemia, por que essa pressa? Há séculos com essa demanda. Esse projeto teve 200 audiências públicas, 200 o assunto foi discutido a exaustão. Aí eu me pergunto qual é o interesse que certos setores têm, porque houve lobby dos sindicatos dos servidores que fazem parte dessas estatais, houve lobby até mesmo daquelas pessoas que se articulam em nome de cargos em estatais, houve lobby das empresas interessadas. A única pessoa, eu ouvi esse comentário hoje, achei muito pertinente. O único grupo que não teve lobby no Congresso Nacional foi o brasileiro que não tem saneamento. Esse não teve lobby nenhum. E é para esse que esse projeto deve se voltar.